Podem abrir aí em João 11, nós vamos ler alguns versículos daqui a pouco, mas eu vou falar o assunto. Ta eloyan me ta enta tomi kuyaso ahrun gachoko akalitan como João 11 auha. Ta itno to wala mo ikatum yasutko ikatum to auyaso hala. Nós começamos na última mensagem a falar de algo que traz muita tristeza para a gente, que é a morte. Ta kumta hotai ta kan kalitan foko ta ahwalanye ke to ko foko ahchoi foko. Ta wai to como foko hakwe. Tem muitas coisas que nos trazem tristeza, mas sem dúvida alguma, o momento em que nós somos confrontados com a morte, seja de um parente ou de alguém conhecido, isso é o que nos traz maior tristeza. Ta kahoka chukumo nas wai to como ya rotta komaka. Tu wai ashita woke shiromak. Wararuma ta foi no como kitko ta chita wole shihara ta wole tashi ta wole nime shirke foi no como. Tá, eu acredito que cada um de vocês tem alguma experiência com relação à morte de um parente, a de um amigo, em que você tenha ficado muito triste. No capítulo 11 de João, Jesus está enfrentando, junto com uma família, uma situação assim. Ta Jesus tu Elohimu ta twacharin ta Yahweh me sha'ni ta chuana tu kwai toho ta io fonome sha'ni folin como Jesus sa. Tinha uma família que era muito chegada, muito amiga de Jesus. Jesus amava essas pessoas. Ta ito sha'ni Jesus wacharin roma mukru sha'ni ishi sha'e tohoromak ta Elohimu na hawole. Havia uma senhora chamada Marta e a sua irmã Maria. E elas tinham um irmão que era alguém muito querido, muito amado por Jesus. O seu nome era Lázaro. Se você ler o capítulo 11, você vai entender que Lázaro é uma pessoa que Jesus amava, Jesus gostava muito, alguém muito chegado. Mas Lázaro ficou muito doente e as suas irmãs mandaram chamar Jesus, que estava a uma cidade bem distante, cerca de 2 dias de viagem de onde eles estavam. E mesmo Jesus amando Lázaro, quando a pessoa avisou a Jesus que Lázaro estava doente, Jesus ainda permaneceu lá por mais 2 dias ainda. E nós vimos na última mensagem, se você porventura não ouviu a mensagem, você pode inclusive entrar lá no canal que nós fizemos no YouTube. Essa mensagem já está lá. Alguém já viu essa mensagem lá? Acessou no YouTube essa mensagem? Olha, alguém já viu. Já tem bastante gente que viu, inclusive de outras aldeias. Então, se você quiser ouvir essa mensagem, você pode entrar lá no canal, o link acho que está no grupo da aldeia, tá bom? E aí você vai ter a mensagem toda traduzida direitinho. Essa mensagem que nós estamos fazendo hoje, amanhã já vai estar lá também, você vai poder rever e mandar para seus amigos também. Mas, voltando então ao tema, Lázaro acabou morrendo e Jesus estava distante dele. E nós vimos na última mensagem que Jesus tinha um plano para aquele momento.
Jesus já tinha dito que aquela doença não era para terminar em morte, mas para que a glória de Deus fosse vista através daquela doença. Ta ero kwai toho inama kwai toho kecham toho mera lomak nihtuno ya ni kolin como Jesus sa. Mia lolo che somme wai funme ke toho koma. Isso está no versículo 4 de João 11. Itu nai João 11:4 liao. Ta ito ka ero kono. Mas hoje nós vamos ler 11 do versículo 32 até o 45. Então João, capítulo 11, versículo 38 até o 45. Eu vou pedir para que vocês leiam juntos. Tá. Akalitan ko ahrun kachoko João 11, tá 38, 45. Ponalo, tenta otareshi. Aqui Lázaro já tinha morrido. Jesus já tinha chegado até a aldeia deles e Marta o encontrou e disse: "Puxa, Jesus, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido." Onde mautak Lázaro tuai sotakwa shaniha. Elo imautak Jesus chene eu tono fona. Tá. Elo imau efeka kini Marta. Tá, Jesus. Tá, tan aweshita o que tão hali. Oye fica na liwai furani shiru keni. E ele disse para ela: "Se você crer, você verá a glória de Deus." Tá, Jesus pequena yuya. Tá, ofona enya ta auya. Tá, nenya sita kalifisha kanye toho kenye. Ele disse para ela: "O seu irmão vai ressuscitar." Tá, onwamara kenye yuya. Tá, awe fica. Tá, vake sara ke nyaromaku. Então ela disse: "Eu creio que tu és o Filho de Deus que haveria de vir." Tá, wewe chase. Westnoyas eloifu. Tá, kanmumurome. Tá, awe toho ke nyuya. Isso está no versículo 27. 27 auna iroha. Então, logo depois disso, Maria chegou até Jesus e fez a mesma coisa. Ela disse: "Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido." Eloima Maria kenye yuya. Tá, onwara kenye noro. Oye fica. Tá, tan aweshita kita hali. Wai furanari nishiru. Tá, oye fica. Kenye noro marha. Então Jesus pediu para que levassem ele até onde estava enterrado Lázaro. Tá, Eloima otak ahna mahluche. Kenye Jesus. Eloima nariat kenye. Tá, ahluto unuyakaha. Então, a partir daqui nós vamos ler o que está na palavra de Deus. Vamos ler então a partir do versículo 38. Tá, orotak tumtaho tarichele. Erofogotak wa tumtaho washeha. Tá, menchona. João 11, 38, gacho. Leiam com bastante atenção, prestando atenção no texto. Tá, yamoro itochoko. Tá, ouliha kalifi omtaho tarnai halo kismaku. Tá, kaigatko. 38. Erogitak okovu yahrutofonho. Yefonatak chenye Jesus. Che taurmatak. Okwe kenye shaharat tirofotau. Efu, yeshenaka ahtoshahu tumushani. Okofu yahrutofo. Fotarit na tahruso shani tohke. Ito chifataga che onwara Jesus kenye yuyaso. Yaruka ahrutir yihmama chokoha kenye. Onwaratko kenye mahta. Waishafen yifekanuha. Goasha takwa noro kicha. Waturkamo takwa tan yenumafu. Waihtafonir kenye yuya. Onwara kenye Jesus yuya. Archiwatko wika auya. Ofona enya tau auya. Kiliwanisha kanye totak menyasi. Wika harari auya kenye Jesus yuya. Eroyin tak ahlutir nirmamet kenye. Eutar fotau nonho. Eroimo gimau kahsetak nyenya Jesus. Kanya krok tak nemtahowa nye. Onwara kenye. Afa kiliwanisha maiham. Wikes auya. Omtahota lientar ke auya. Menchesiro rumatko omtahota Mosha mientar bemaktan wikes auya. Kanye nevitosha mosoham. Kachoma yuyaso ofoko. Kenye Jesus kanya. Erowakache kalifiromak. Onwara kenye rasaru yahara. Rumahara. Rasaru. Ifataka kashia. Kenye yuya. Erowakache. Ifata kenye tak. Waisha hunirma. Faka kalam shirma tak waisha nye.
fono que tahlu tohonul kelma amolufen karamishishani yirtalfen marha Jeu karamishe marha shani fono que hara erowa ifata kenye karamishirma ero que onwaratak Jesus kenye itono como ya karamhugacho gotaka totohmitakwa kenye ero imautak Jesus fona nyenyat kenye shuteu como merfono fun como Maria kamoshavu como Jesus ya waishavu yen fakachono yen riket erowa shat kenye. Vamos orar, mantenha aí a sua Bíblia aberta. Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de falar contigo nessa manhã. Como é bom estar junto com muitos irmãos e amigos nessa aldeia e falar a tua palavra para eles. A tua palavra revela o Senhor e o seu amor por nós, pecadores. Obrigado. Nos ajude a entender que nós podemos sim crer no Senhor, crer em Cristo Jesus que tu enviaste para nos salvar. 이렇게 아베베트시나스 암나 다 리스투샤모키 오나 가니에메 암나 칠코 다 아포코마크. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos uma promessa e podemos confiar nela. 이렇게 딱 아포나 에니니메 암나 칠코. E a tua promessa nos garante vida eterna. 다 와이푼메 암나 치니 메 아베타호나스 미아로로. Nos promete vida eterna a todos que creem no Senhor Jesus. A tua palavra diz que se nós obedecermos à voz do teu Filho, nós nunca provaremos a morte. Ainda que o nosso corpo venha a perecer, nós estaremos para sempre contigo pela obra que Jesus fez por nós na cruz. Amna funurmani tuai somenas walarma afona entovoketko waifun meromaknas amna ukisauya. Obrigado porque podemos confiar no Senhor. Afona enishenas amna. Ajuda-nos a viver de forma, Senhor Deus, que mostremos a nossa confiança a ti. Afona eninyeme amna chilko enfoko afona entovo amnaya. Dá-nos entendimento da tua palavra hoje e transforma as nossas vidas. Tá, enta chochbari mumias amnaya, ukis, iroke amnaya toho, tamak ukisauya. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós estamos aqui no momento em que Jesus está diante de Marta e Jesus se emociona. A palavra de Deus diz, um pouquinho antes do que nós vemos, que Jesus chorou naquele momento. Eroimatak, Marta Yakroshani, Ito Takshani ha Jesus Yauso, tá? Eroimau, Jesus Nurachene, Yufunu Yauso. E Jesus não estava ali chorando com pena de Lázaro que morreu. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Tá. Lázaro, Gertovo como que Kahrashani, Yuratahashani Noro. Tá. Jesus estava comovido por ver Maria chorando, Marta chorando e muitas pessoas chorando porque eles não tinham esperança para aquela situação. Tá. Marta tá, melfora toto como chamo não ivo como veroro, certo, Jesus. Lembram-se que quando Marta e quando Maria falaram com Jesus, eles disseram a mesma coisa. Elas disseram assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eles estavam crendo no passado. Tá, Maria, tá, Jesus ya, tá, afa kenye, tá, Senhor kachuhari, afa, tá, aweshito que tá hari, tá, kenye fa shanfoko. Vai furanari nishir, tá? Oye fica. Que ni? Fashan foco, fashan foco.
Quando Marta falou para Jesus, e Jesus disse, ele há de ressuscitar, ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, ou seja, ela projetou a sua fé para o futuro, para a vinda de Cristo. Tá, Marta tá que niara, tá, usto ya sirma, eloivo, amne fasharo tá que, faque sara que ni, faque sara cacho, usto ya se, Marta tuno ya ni, fasharo, Jesus morto ima umak, facacho nusto ya ni, Marta. Então Jesus estava comovido, ele chorou naquele momento, porque Marta, Maria e as outras pessoas estavam sem esperança para o presente. Aquela situação que acontecia naquele momento, eles estavam sem esperança. Tá, Marta, Maria, todo como arnoro, yuhiau chersom como, tá, chatkinye, tá onora cacho, sem esperança cacho, tá, yunumomo como, tá, Pona rumah tak syat kini hakut. Penyekan rumah tak. Ta onwaramen amnina sekat. Penyekan rumah tak syat kini eloi mau. Ta ahcuana tutke. Ta yih tuna hura rumah tak urkes. Elas estavam diante de Jesus, o Filho de Deus, mas só conseguiam ver a morte. Ta Jesus balishanye yih yau soromak. Wala rumah wai toho kumak ni sari hoket kini ni shamruha. Eles estavam diante daquele que é a própria vida, mas eles só conseguiam olhar para a morte. Então, eles não tinham fé suficiente para olhar para Cristo ao invés de olhar para o túmulo. Jesus chamosoha, waifun me que toho tumnya, kahlaromakshat kinye, wai toho como vonamak nyat kinha. Em muitos momentos isso também acontece conosco. Coisas acontecem na nossa vida, seja por uma doença, seja por uma dificuldade financeira, seja por algo que nos aflige como a própria morte, e a gente fica desesperado, ou seja, sem esperança. Tá. Elowarmatashi ana arimauso. Ta, wai toho como que ana arimauso. Efelia como que ana arimauso. Yufuran tamra kishita usorma. Ta, tuno yasheta ishi numeruma kakronomani como. Mas quando isso acontecer com você, você precisa tirar os olhos daquilo que não te traz esperança e colocar os olhos em Cristo Jesus. Ele está conosco o tempo todo e nele nós podemos confiar. Elowa aveshitauso. Elowa kishitauso que o yamara. Ta, Jesus funama kichen forenas. Wai toho como ishitau. Que se metal mecho como ishitau. Munhak achina como na ishitau. Yohono como ta, fura. Jesus funama queñas. Kaho olimaknas. Quem tem Jesus nunca perde a esperança. Tá, Jesus shitau ahyauso. Tá, oquen. Tá, shihrataquanas. Tá, fona ento. Carraromak tak machi. Jesus fona ento shitau ahyauso. Eu vou repetir para a gente entender bem. Tá, porque se shahara. Tá, ika, yitnotome kuyaso. Quem tem Jesus Jesus ishita kuhyauso. Nunca perde a esperança. Ishira okwe kahlaromaktashe. Jesus ishita kuhyauso. Será que vocês conseguem repetir isso comigo? Quem tem Jesus. Oyakoroka kachoko. Quem tem Jesus nunca perde a esperança. Nunca perde a esperança. Isso. Vivam isso. Creiam nisso. Não tem situação grave suficiente que seja maior que Jesus. Jesus é maior do que tudo. Tá. Naquele momento ali, Jesus chorou porque viu desesperança, falta de esperança naquelas pessoas. Jesus, imau akroso ishitau, toto como nyenyat kenye, ta analime estoho como, ta toto como nyenyani Jesus, analime estoho como, ta ishiraromaku yinyewetur como. O primeiro versículo que nós lemos foi o 38. Veja que aquelas pessoas estavam
ali junto e tinham a mesma perspectiva. Aliás, o versículo 37, que nós não lemos, está antes um pouquinho. Tá, verso 37. Yung tao talera checho. Tá, ito ni katmias. Tá, erovo kono. Eles disseram, aquele monte de gente que estava junto com Marta e Maria, ele que abriu os olhos a cegos, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Ito na si 37 yang onora kesi. Onora ket kenye, anar como. Eu no como, eu tanurinya no chibare moso. Archika chomo shamyenye. Ye feka no, akiriwa mara shani hara. Waifura ehtome kenye. Ket kenye, erowa ket kenye. Vejam agora no versículo 38 que Jesus, de novo, olha, outra vez profundamente comovido. Significa que Jesus chorou outra vez. Eroimão tá aqui. Tá, Jesus, não rachenye romak. Eroimão, tu rogo tau. A desesperança traz tristeza também para Deus. Porque Ele quer que nós tenhamos esperança. Onora kachare. Yuna unas onta hota. Tá. Kan yang manhanas ahora esto forra. Cacho. Jesus é a nossa esperança. Jesus meka tahore kinye. Kan momokru como taka. Lázaro estava colocado num túmulo que não era como os que a gente faz. A gente faz um buraco fundo, coloca as pessoas que morreram e tapa de terra. Não era assim que era feito naquela época. Tá, Elohim, Jesus shanye, tá, eutari, potau, tá, qual a raça chatkinye, Elohim, kete, tá, que o yamriha, tá, quai huchiso, tá, ruyashi, tá, chishiro awachika, tá, ruyashi mak, Elohim, chatkinye, Elohim. Eles faziam seus túmulos em buracos, em cavernas feitas numa rocha, e colocavam a pessoa lá dentro e depois colocavam uma grande pedra tapando a boca daquele lugar. Então Jesus, e visualizem comigo, Jesus, Marta, Maria e muitas pessoas atrás, todas chorando. Tá, isto não choco ya cloro. Tá, Marta, Maria, todo como não rachet kinyarumak. Então chegam diante de uma grande pedra, sabendo que ali atrás estava o corpo já apodrecendo, já estava cheirando mal do irmão deles, Lázaro. Tá, isto não choco. Kaharutoho yaka. Tá, okovu yaharutoho ya estoho. Yuhnau estoho mano isto não choco. Ito okovu to estoho. Tá, kotoke estoho. Tá, chiwakrokashi estoho. Kichich belomakhagicha. Então Jesus disse: tirem essa pedra. Jesus tukenye Eloi vuruma. Tá, tofu toka ahrunka choco. Que nyeromak. Nós lemos aqui que a primeira coisa que a Marta falou foi: não, ele está cheirando mal, já tem 4 dias que ele foi enterrado. Tá, Marta rumakenye, yuya, fura kicha, tá ahrunka cheshfolenas, 4 kamotakonas, tá haruso. Otowas marata gogicha, kenyete. Então já havia 4 dias que ele estava lá. Realmente, Marta tinha razão de achar que ele estaria cheirando mal. Mas olha o que Jesus falou em seguida. Tá, Marta tenes no yanyi. Tá, kotoke estoho hagicha, okohuture. Tá, enchogotaki, archiwane que Jesus tá montando. Jesus disse para ela, está aí no 40, eu não lhe disse, Marta, que se você cresce, você veria a glória de Deus? Onora kenye Jesus, yuya. Onora kenye Jesus, yuya. Archiwat kowilka, auya. Ofona enya tau, auya. Kiriwanisha ganhe tota, menhas. Wilkaharare, auya kenye Jesus, yuya. Marta estava ainda com os olhos da sua mente vendo um morto, achando que o morto estaria lá dentro. Mas Jesus já tinha dito para ela, o seu irmão há de ressuscitar. Tá, Marta, nirtunoyanhe. Tá, tuai, tohonur fokomak.
Vai tão pouco mais que nesse tenoiani, razão que sai. Tá, tá logo pouco que ama nesse tenoiani. Tá, ana tá que esse tenoiani hara, tá, faz charo faques amni cachuco corra. O versículo 23 diz exatamente isso. 23 ni cartimias eloiam. Então, agora eles tiraram a pedra, está aí no versículo 43. Orotak, tofu, tahun que Então, depois de tirarem a pedra, Jesus olhou para o alto e disse: Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. Elohim autak Jesus, não tá roani, canhacro. Tá, afa que ni yuia. Kiriwan heroma que na orientato auia, que ni yuia. E Jesus explica ainda, ele fala assim: eu digo isso porque eu sei que o Senhor sempre me ouviu, mas eu estou dizendo isso para que essas pessoas creiam que tu estás comigo e que o Senhor me enviou aqui. Imaginem as pessoas ao lado de Jesus, vendo aquela cena e ouvindo Jesus falando isso. Tá, eloa, Jesus tá rotando e entache e o yaso, que se, tá, eloa cachunin jetki. Ninguém ali estava esperando que acontecesse o que aconteceu agora. Tá, eloa imau, tá, irtuno hura shatkini, eloa estoho, tá, nasiruma, eloa estoho cachi irtuno hura roma shatkini ha. O que ia acontecer agora surpreenderia todo mundo, porque jamais tinha sido feito. Tá, oroto elo ifu yuni ishitau que yauso, tá, elo shihraloma nariwatata, que. Jesus disse: Lázaro, ele falou bem alto, sai, vem para fora. Elo imautak Jesus quem? Lázaro, amokotak shiaha, que niroma. Então todos puderam ver Lázaro vindo todo amarradinho ainda, cheio de pano, tapando ele, porque era assim que eles faziam, né? A gente coloca num caixão, mas eles enrolavam a pessoa com um pano. E aí imaginem Lázaro vindo todo, assim, amarradinho ainda, com o lenço cobrindo o seu rosto. Tá, Urtunoyas, Yamoruna Mokiani Lasalu Chimi Sochishilgitakwa, tá, Nolochimi Soshani, tá, Karamiso, Waishaunurme Eshilke, tá, Mokiani Yamoro Yakason. Isso está aí no versículo 44 que nós lemos. 44 Yaunai, Ero, tá, Tumtahotarecho. Então Jesus disse para as pessoas: desamarrem ele, deixem ele ir. Ero Imautak Shas Kenya Yuyaso, tá, Karamukacho Takaki. E o versículo 45 encerra a leitura de hoje dizendo que muitas pessoas que estavam ali creram em Jesus Cristo. Oiado como? Cancaritan que se, tá, inato turne 45 yau. Eroa esto yemiche, merfonovun como Jesus fona yenyakin. Interessante que as pessoas têm uma tendência natural, nós somos assim também, de só crer depois de ver algo. Oiado como? Urtuno yase. Eroa que tohoro como que sale, natural cacho, que tohoro como nasu, kuyam. Todo como ye tohoro, que suja. Tá. Ah, china ishitão. Ero yima cheve chega. Acontece que quando a gente crê só depois de ver algo, a gente sofre muito no percurso. Tá. Ah, china. Essa não foi chima que tá. Ero ewe tudo tira che. Todo como ha. Tá. Chiwasu na chise metan me que shermaka. Eme chima que kiriwan heroma que chetaka. No início do capítulo 11, Jesus já tinha dito aos seus discípulos: essa doença não é para a morte. Jesus estava tranquilo. Jesus tu tunye kalu makshanye. Tá. Kali kilomete shilke. Tá. Wai toho. Tá. Erovun tomero manu tunoyani. Lororiha. Yihyaw shilke. Wai fun mekke toho como. Depois ele disse para os discípulos: olha, Lázaro agora morreu. Já tinha passado 2 dias. Ele disse: Lázaro está morto. Amnitak.
Tunhonatan me como a croa ishitao. Onorat que Jesus sa. Lázaro tá waifu que. E disse para os seus discípulos: nós vamos lá para acordá-lo desse sono. Onora manat que ni yuyaso. Tunhonatan me como ya. Tucheshemenua ina. Lázaro yen fakashi. Quando ele chega lá diante de Marta, Marta está toda triste e ele diz: eu vou ressuscitar o seu irmão, mas ela não acreditou. Amém. Marta ya crote shitao. Onora tibale que ni Jesus yuya. Awe fica, when fakesromak que ni. Marta ko ewe tilarumak shani eroihu. Depois, diante de novo de Marta e Maria e muita gente, ele disse: tirem essa pedra. E eles falaram: não, ele está cheirando mal. Eles não criam, estavam sofrendo. Marta Maria, to como ahnoro. Ta, kahruto voya ishitao. Okovuto, tahrun kachoko kitao. Fura kichako to waruma men kichahrun kalachishfore. Kenyaruma kahnoroha. Então Jesus declara ao Pai: obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Eloimautu, Jesus Kenya Kanya. Afa, oyentanyerosha amoro. Ima funaro ou menches que niuya. Em nenhum momento Jesus ficou triste porque Lázaro morreu. Ito, ta, archiona Lázaro wai, tohon ho, foco. Wala chamel hola, shigrashani oi. Tá. Jesus sabia o que ele faria. Jesus tunoyanye, eroa chitoho. E ele já tinha dito o que faria. Já eroa makenye, eroa wilhas ami, cachorro. Jesus se entristeceu foi porque não viu fé nas pessoas. Jesus narrou kenye, todo como fona enye funme esto como focomac. É claro que aquelas pessoas estavam desconfiadas porque nunca ninguém tinha feito aquilo que Jesus fez. Tá, você não ia ser Elohim como Elohim, e não ralota como na caixa kenye ha. Os seus discípulos já tinham visto Jesus ressuscitar alguém, mas a pessoa tinha acabado de morrer. Tá, Jesus, ya crono como te, nhenhat kenye, tá, toto yen fakar yuya, walarma, ewe tilarma chat kenye haka, anar como mak. Isso já tinha acontecido 2 vezes com a filha de Jairo e também com o filho daquela viúva que morava lá na cidade de Naim. Tá, Jairo, yemsilut yen fakenye, inyomne, tá, Shikrimana yen fakenye romak, nayin fono, tá. Mas Lázaro já estava morto há 4 dias, ele já devia estar cheirando mal. 4 kamotra saluven, tuai soshani, otoa imanata kadicha. Isto não chegou como. Aquele povo era um povo muito religioso, eles sabiam dos profetas antigos. Tá, Elohim toto como shokkinye, tá, mun hachwana tutke kumta hotaria religioso kachoari, onora kacho. Tá, manhaku foco che somak mukyam shat que nishamroha. Tá, conhe calu che som. Cacho. Na leitura do Antigo Testamento, dos profetas, eles já sabiam que Eliseu e Elias também tinham ressuscitado pessoas que morreram, mas eram pessoas que tinham morrido há pouquinho tempo, acabaram de morrer e tanto Elias quanto Eliseu os fizeram ressuscitar. Tá. Faixa isto não chocou. Eliseu, Elias Maran. Tá, o conholo hitaku, eroa esto como chanye, en faca chocomha. Então, agora, Jesus fez algo inédito. Nunca ninguém tinha feito isso. Kiriwa nurumak tani iranye, Jesus Elohimau. Elohimau, eroa esto en larumak chatkinye, Elohimau noha. Notem. Quando Jesus disse, tirem a pedra, ele não disse, Senhor, ressuscita Lázaro. Tá, isto não choco, carro toho, o corvo e eu tato. Tá, onora carro shani Jesus, afa, enfacak amoroha, carro romakshani. Ele diz, Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Onora shakeni, afa, imavunaro, oyentani amoro, oyentani rosha amoro, que nimak. Significa que o plano de Deus, Pai, é o mesmo plano de Jesus, o Filho. E os planos do nosso Deus nunca falham. Oiado como? Caniriru, Jesus niru, itorenasu, que toho como mana, itorenasu. Tá,
Chiwana tutke kan fona en tofo e tolemenas etimere ishiraromak e toleromak nas kan tunora. Então, quando Jesus fala, ele dá uma ordem a alguém que estava morto. Tá, Elohimau tukenye, num onora kenye, vai chafunuria, vai chafunuria. As pessoas em volta achavam que a morte era o fim. Toto como tunoyat kenye, yumutwa chesam como taka. Lázaro vai tomono, elo romero tunoyat kenye, enfakan melomaka. Então Jesus surpreende eles falando com alguém que eles viam como morto. Tá, Elohimau tak Jesus, elo akacho yuya, tá, toto como nyenurme, vai tomonur foco. Então ele diz bem alto para todos ouvirem: Lázaro, vem para fora. Elohimau tak Jesus kenye, nishamro nyentar, tá, Lázaro, amo kotak shiaha, que nyelomaku. Por que ele disse isso a Lázaro? Chigacho, elo kenye Lázaro ya. Porque embora o corpo de Lázaro tivesse morrido, nós temos uma promessa, nós sabemos que aquele que crê em Jesus Cristo jamais verá a morte. Tá, kufun como vai hias, tá, elo vai shanye Lázaro fun, vai sotar com a shanye, walarma, kanye miau tak tunas, vai fun meloma que tao como, vai some shiraroma taishe, nolo ye miau que shitao soha. O irmão Rosivaldo citou um texto hoje aqui que fala isso. João, capítulo 8, versículo 51. Oroto, kan galita yikwai uto, Rosivaldo, tá, não tá rotareu, tá, João Yauno. E em João, capítulo 8, versículo 51, diz o seguinte: Onora que se royal. Aquele que obedece a minha palavra, Tá rotaru yewe tinha como, tá, yewe tinha como que se ito. jamais verá a morte. Wai some shiraromak nase, enhiraromak nase, wai fume, wai socherto como que se ito. A palavra de Deus, no capítulo 10, versículo 28, diz outra coisa. Tá, verso 10, 28. 10:28 eu que anarhara tá rota. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tá, eu como ovelha como nyencheche, tá rotar. Eu conheço elas Usto no yasin shamro, o yakronome, e elas me seguem. o yakrocheche, Eu lhes dou a vida eterna wai funme esto como umias, e elas jamais perecerão. wai funme romak nashe, mia roro, Elas nunca morrerão, é isso que ele está dizendo. wai fura nashe, que se romak, roka chumukroha. Nós que cremos em Cristo Jesus não precisamos nos desesperar diante da morte. Tá, kuyamara wai, kanshikru como, tá, archiwasuma kesto, tá, ishita kuhyauso, sério, o cara não te nas, kuhyauso nas, wai funme kesto como. Porque quando um crente em Jesus Cristo, alguém que confia em Jesus Cristo, alguém que obedece a Jesus Cristo, morre o seu corpo, Tá, eu tinha fun como, tá, kanya eu tinha fun como, Jesus eu tinha fun como, tá, vai riacheta takwa. quando o corpo morre, nós continuamos vivos ao lado de Cristo, no reino de Cristo. Onora tashi kuyam kan shikru como takha, tá, tu vai riachar mari, tá, amnie tak, vai fun meromak tashi, Jesus fonal tak tashi ha. A morte para o crente é como alguém que dorme num dia e acorda no outro sem nem perceber o tempo que passou. Ya to como, vai to como, vai fun me chesam to, tá, elowa ishitauso, tá, kuyam achwana tutke, kanum kuyaso. Vocês já notaram que quando você está bem cansado e está despreocupado a cabeça, você deita na sua rede e fecha o olho. E abre o olho e já está de manhã? Parece que não passou muito tempo. Só que já passou 8 horas. Não é assim? Anarimoso onora tashi. To, kutu no gashi kyam hare, to wa maku. Kuiwa fo, tamne,
tu fake shara. Isto não vura tak ta sheha ku ke won to honur como. Ta tu tuai huna anali ma tu tuai hutta ku isto não hun mero mak. É mais ou menos assim a morte do crente. Elo wa shamana nas ta ganshigru como vai to. Seja por qualquer motivo. Ah, tuai como que hana. Quando alguém que crê em Jesus Cristo, Jesus yewe chatau que ia só. alguém que obedece a Jesus, vive para Ele, Jesus yewe tinheme que chitau só. Ngoro yakro que chitau só. quando essa pessoa morre, o seu corpo morre, Gifun como mane vai hias. ele fecha os olhos nesse mundo e abre os olhos nos céus com Cristo. Ele está vivo. Ele não viu a própria morte. Tane, tu vai hiashe. Que won to wala hare. Amita quai huchiso, tu fake shelo mak. Kiriwan ro tak. Vai fun me que to. Tane rumaka, noro, ganshigru tuai to wonuri tu no hula rumak wala sare. Wala ruma, meyet kota nas vai fun me que to. Ken faka chwala hare. Diante dessa cena, as pessoas que nós vimos aqui que estavam sofrendo, nós tínhamos duas pessoas que não sofreram. Isto não choco. Ero ima to como isto hono. Kan karita ni ka tumias. Dois to como nasce. Marta e Maria sofreram? Sofreram. Elas estavam tristes o tempo todo e ainda desconfiaram e reclamaram com Jesus. Marta, Maria, ta ito shat kini. Munhagi seri hoket kini to isto hono como. Ka niwe tra shat kini Jesus yewe tra ta shat kini. To no hora shat kini ku. Chamou. Tinha várias pessoas que foram lá consolar Marta e Maria e estavam chorando, estavam tristes, também sofreram. Mel falar shat kini to como. Marta, Maria como é como chamu como. Ta ahora no shat kini. Nura chet kini takwa. Jesus não sofreu. Jesus lihat. Essa é metade me curalo mas shat niha. Quando ele chorou, ele não chorou por Lázaro que tinha morrido, ele chorou pela falta de fé das pessoas. Tá. Jesus não uracheni. Tá. Lázaro vai então não foco agora. Fona eminha furme esto como foco chat Jesus não uracheni. A morte de Lázaro não causou sofrimento em Jesus. Tá. Lázaro vai então não. Tá. Artiona, elo chame de rachani Jesus. Qual foi a outra pessoa que não sofreu aqui? Ono kita que tá toto essa metade me rachani tudo que isso. A pessoa que não sofreu com a morte de Lázaro. Tá. Toto Lázaro. Artiona tudo que. Aí tá ono. Alguém se arrisca a dizer quem não sofreu pela morte de Lázaro, além de Jesus? Ono que essa metade me rachani. Tá. Lázaro vai então ono imau. Lázaro! Lázaro não sofreu com a própria morte. Lázaro cumpriu aquilo que está no capítulo 8, versículo 51. Capítulo 8, 51, Ele disse que aqueles que obedecem a palavra de Jesus jamais verão a morte. Lázaro não viu a sua própria morte. Tá, itu nasi, tá kan kalitan, tá, ohona enunya como, vai fun merumak nasi, kaco, Lázaro, tá, enhelashanya tuai tomo, yo funur mari vai hianya, malaruma karifet kushanya Lázaro taka. Então, quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, vem aqui para fora, Jesus não estava falando para um corpo morto, ele estava falando para um espírito vivo que retomou o corpo. Tá, Elohim tu Lázaro ya kini Jesus, amok shiaha kini, Lázaro ya tá kaharashanya, chona tutke, giriwanu ya kate, amok kayu yaka tá enfoca chomeha, que nishamat ko ayu ya. Essa é a prova maior do que Jesus tem poder sobre tudo. Ele tem poder sobre a morte, o nosso pior inimigo, aquilo que mais nos dá medo hoje. Jesus nasce, noro yofonome, tá, quai como yofonome, chiwasuno que se metan mechu como yofonome, tá, noro yofonoro mama com Jesus. Lá em Apocalipse, já no finalzinho. Jesus nem rotoyau.
Jesus está dizendo que o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus venceu a morte. Enat Trisha, tá, Wai Toho como Yofo, que Yofo so que Toho Yofo no Meshani, Jesus Taka, Enat Triloma. O que nós precisamos entender desse texto hoje On Entashe, Kankaritana. é que eu e você precisamos confiar em Jesus o tempo todo. Amoro ou Arnoro Kuyam, Jesus Fona Enushitashi, Arnoro Kamo. Diante de qualquer circunstância. Artiwai Kumona Ishitao so, Kuyao so, que se metan me chocoma. Não há nada que seja difícil para Deus. Yuhnau Ishiraromak Nasi, Kanya, Jesus ya, Yuhnau Ishiraromak Nasi, Yuhyauha. E quanto mais você confiar em Jesus Cristo, menos sofrimento você terá. Apesar das doenças, apesar da morte, apesar das coisas ruins que acontecem, nós podemos confiar em Jesus. Tá, Jesus Fona Enyatao, Auya, Yaro no Mesha. Tá, Awesi metan me chotak Nasi, Ayofu no Mera. Tá, Chiwasona, Awestovo, Manhakurma. Awesi metan me cho, Ahyau Ishitao, Ayofu no Me Ishiraromak Nasi, Jesus Fona Enyatao, Auya. Fora Romaka. Para encerrar, eu quero falar algo. Inatkachame, Omtahota Shevasi, on Yufufoko. Estava todo mundo chorando ali. Nula Jet Kenyarma Ito, Merfonovun como. Marta, Maria, a multidão em volta e até o próprio Jesus chorou. Marta Maria, Toto Merfonovun como. Tá Jesus Marhat Nula Cheni. Até o momento em que viram Lázaro sair. Tá, Lázaro Yen Focacho, Merot Nyanyat Kenye, Mortovo, Tuhiakaso. Obviamente, naquele momento tiveram um susto. Yestino Chokotagutko, tá, Eroa Mortovo, Chesegat Keserumak. Mas, depois que levaram Lázaro para casa, acha que alguém continuou chorando? Amne, Marta, Moku, Lázaro Mokuche, Jet Kenyatak, tá, Cariveshi, tá, Nula Jet Kenyama, Auyasoha. Aquela casa que estava tomada por tristeza e choro, agora foi tomada por alegria, por gozo. Tá, Yestino Chokomumoyao, Estohokomo, Yumun Marta Munyauha. Tá, Ahora Estovonul como, Yurata Chonul como, Ahora Mashat Kenye, Ero Yimatak, Carifera Saluchiche, Nahuat Kenyarumataca, Tahuatak Shat Kenya. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ero Washamana Jesus, Avilishasonas. Ele quer mudar a tristeza em alegria. Awestoya Tamashinas, Ahora Awestonul, Ahuanemetaka. Ele quer mudar o desespero, a esperança. Okwe Kacho, Hir Auya, Ta Auya Tamashinas, Chestavo, Ta Bomo Yeme, Awestovotaka. Ele quer tirar a desconfiança do seu coração e colocar fé genuína, viva. Ya Rohari, Ero Amarena Ikan, Ta Kachono Auya, Ta Ewe Tinyeme Avilishanas. Jesus salva todos aqueles que creem. Jesus, Akurun Fecheso, Arnoro, Fona Elinikomo, Nukurun Fesu. E a promessa dele é que aqueles que creem nele jamais verão a morte. Tá, Onwaranas Nolo Nemre, Jesus Nemreha, Jesus Fona Elinikomo, Waifunme, Awestoho como Temushinas, Mia Lolormak, Nolo Yakronome Aveshitauso. O sepultamento de um crente devia ser uma festa. Yestinochoko, Kanshikru Waistohono, Ta Ahlutavonere, Chilholinas, Botachokomoromaka. Porque aquele que vive com Cristo aqui, continuará vivendo com Cristo lá. Yestinochoko, Jesus Yakroche Somo, Tanulo Formaka, Ta Asurumaka, Niakrormanas, Akrormanas, Mialoroha. E embora esse corpo vá ser enterrado um dia e vai ficar fedido e vai estragar, Kufun como Maches, Yestam Noya Suroma Kriwa, Kufun como Ishirache Soro.
nós temos uma promessa em que o dia que Cristo voltar, Ele falará com todos, venham, e todos nós recuperaremos o nosso corpo, estaremos com Cristo eternamente, não só em espírito, mas também com o corpo. Amnya tak Cristo mo kia tahu ke tak noro yak koro tak tutfakeshe. Tuhnya que sekan kalitan, tuhnya tutfakeshe. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14 e aplicado nessa. Na próxima mensagem eu vou pregar esse texto para que a gente complete a nossa ideia de hoje. Mexana, kamo shitau, tá? Wikatumia sishara, eroi fushara, tá? Kangarita. Você confia em Jesus? Jesus fonamenya. Todos vocês já entregaram a sua vida a Jesus? Ahnoro, afun mumie, kanya. Jesus ya mumchiha, ahun como. Vocês obedecem a Jesus? Jesus meverchata. E vivam a felicidade que Jesus quer dar a vocês. Tá rolero estoco. Tá rolero estoco. Tá rolero estoco como tu manchina sekan. Abandonem toda desesperança. Agora, o cachono, e chamo chocoro maku. Confie em Jesus Cristo. Jesus fona en choco. Ele te dá a vida eterna. Nolotak namias auya, waifun me awestoho como. Alegre-se em Jesus. Tá rolero choco, Jesus yakro. Nem a morte pode tirar a alegria do crente. Tá, waitoho como? Kouhurasoromak nasi, kanshigro como yohuraromak tak wanas eroimauha. Entregue a sua vida a Jesus. Jesus ya, tumko afun. Vamos orar? Eu queria convidar alguém para orar. Pode ser short? Pode orar? Tava carriano, kiwan chamai que sabia. Tanyeshi amna orota. Tamna malha menua. Yuan taumak. Amna isehno to malha menua orota. Lo que sabia. Aha carriano. Yuh naurmak nas aha que sabia. Kalau yang ni, tadi tu nani merma amna curka. Setno somai malha amna curka haul kesaya. Kalau apakah yang kali terus amor. Kalau apa? Enko shika mukuhar kamesha. Onwa amna shita kesaya. Apakah yang amna mai chamuka ke? Mia shisani amna cita ke mau kesaya. Kalau apa? Apakah yang eloyan ni orang beriman mah wanyaro maka? Apakah yang nori kurun heka? Yit maha kono maka? Lawa kesaya. Ia maha nasi imsikul koma. Masih tahu sa kurun heka mau kesaya. Elawa. Apakah yang elawa mau kesaya? Elawa tama nyesi kesaya. Amna temunya kata salah. Itam nisita amna krono maka. Tayo mau ke sana, mau share sama kita nanti kalau apa.